Boa noite, caros seguidores. Bom, aqui nós estamos com algumas questõezinhas interessantes, né? Aquelas questões sinistras, né? Olha só o problema aí, pessoal. Vejam, vocês têm uma questão interessante. Resolva a equação. Acho que alguém ainda lembra? 2 elevado a x mais 4 elevado a x igual a 8 elevado a x. E a segunda questão ali, como vocês podem ver, só aproximando um pouco mais para vocês analisarem aí, ó, qual deve ser o valor de x para que seja satisfeita a seguinte condição: x mais 2 vezes x mais 3 vezes x mais 4 vezes x mais 5 sobre x menos 2 vezes x menos 3 vezes x menos 4 vezes x menos 5 seja igual a 1. Arriscam algum palpite? Olha, vocês estão livres, né, para fazer a resolução. Aqui eu estou vivendo de desafios, né? E pessoal, na sequência nós teremos não só a resolução dessas duas questões, mas também a pedido, né, de alguns alunos aí, questão também de geometria plana. Então vamos nós! Vamos que vamos, acompanhem. Qualquer coisa eu vou dar uma parcial aí com relação à resolução, ok, pessoal? Bom, o primeiro caso, vamos fazer o seguinte, vou só dar uma viradinha aqui. Vamos fazer o seguinte, essa resolução aqui eu tenho 2 elevado a x mais 4 elevado a x igual a 8. Vejam o que nós podemos fazer. Resolution ou resolução. Então eu tenho 2 elevado a x. Vamos considerar aqui, ó, de olho no 2 elevado a x. O que eu verifiquei na questão é que esse 2 elevado a x, né, ou 2 elevado a x ao quadrado elevado a 2, ou 2 elevado a x à terceira, simplesmente eu posso fazer isso aqui, ó. Vejam, fazendo essa igualdade aqui, porque eu preciso fazer o métodozinho da substituição. 2 elevado a x igual a y. Pronto, se eu faço 2 elevado a x igual a y, simplesmente eu posso pegar a equação 2 elevado a x mais, vejam que aqui eu já posso transformar logo isso em potência. Que é 4 não é elevado a 2 elevado ao quadrado? Não é 2 elevado ao quadrado? Então eu posso fazer 2 elevado ao quadrado elevado a x igual, o 8, Josemar, potenciação, 2 elevado à terceira elevado a x. Mas prestem bem atenção aqui nesse artifício nosso aqui, ó. Eu estou fazendo a substituição de 2 elevado a x, igualando, né, 2 elevado a x a y. Nesse caso, prontamente, eu posso já começar a fazer essa substituição assim, ó, 2 elevado a x e trocar. Quem é 2 ao quadrado elevado a x? É a mesma coisa que 2 elevado a x ao quadrado. Isso lembra potência de potência? O outro membro também, a mesma coisa, olha, 2 elevado a x, só que aqui elevado à terceira. E aí, Josemar? Agora é só pegar e fazer a substituição. Onde tiver 2 elevado a x, você substitui por y. Assim, no caso, 2 elevado a x vai ser y, mais quem? 2 elevado a x ao quadrado, que vai dar o quê? Y ao quadrado, igual a quem, Josemar? 2 elevado a x elevado à terceira. Nesse caso, nós vamos ter simplesmente isto aqui, olha. Y elevado à terceira potência. E agora o que fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos igualar, organizar essa equação. Então eu tenho y à terceira, veja, eu estou trazendo já para o segundo membro, né? Menos y ao quadrado, menos y, e aqui o que nós vamos fazer, Josemar? Igualar essa equação a zero. Uma equação de terceiro grau. E aí, o que nós vamos fazer? Simplesmente fazemos o processo, né, de distribuição, né, dos fatores. Fator comum.
y vezes y ao quadrado, que eu já sei que y vezes y ao quadrado é y à terceira, né? Menos y menos 1 igual a zero. Primeiro nós temos um valor aí, ó, primeira raiz, y', que é igual a zero. E aí, pessoal, agora nós temos uma equação dentro do parênteses, né? Y ao quadrado menos y menos 1 igual a zero. E aí, Josimar, o que fazer? Simplesmente, né, nós vamos usar a fórmula resolutiva. O coeficiente b aqui que já está, né, explícito, né? Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, e aqui no caso, né, o c menos 1. Opa, então saindo delta, o valor do discriminante, né, gente? Menos 1 ao quadrado dá 1, menos vezes menos aqui vai dar mais, 4 vezes 1 dá 4, vezes 1 dá 4. Então, quem é delta? 1 mais 4. Então, delta igual a 5. Bom, gente, vou puxar um pouquinho para cá para facilitar a visualização. Isso aqui eu vou aproximar um pouco mais depois para vocês poderem, né, comparar. Então, eu tenho y igual a 5. Vejam que nesse caso eu posso agora fazer, né, calcular as raízes, né? Como eu tenho y ao quadrado menos y menos 1 igual a zero, nesse caso aqui convém fazermos a resolução. Quem é y? Y é igual a fórmula aqui, vejam que o coeficiente aqui menos 1, com o menos da fórmula, lembram? Então, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que nesse caso é 5, sobre quem, Josemar? 2 vezes a. O a aqui do coeficiente aqui, ó, que é 1. Quem é y? Menos vezes menos aqui dá mais, então 1 mais ou menos raiz quadrada de 5 sobre 2, pessoal, sobre 2. Bom, nesse caso aqui, verifiquem que temos duas raízes, né? Temos duas raízes, né? Y já tem a primeira, que eu já sei que é zero. Y, duas linhas aqui eu vou considerar, né, de acordo com a sequência, que é uma equação de terceiro grau. Então eu já tenho a primeira raiz, que é zero. Agora a segunda, 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. E a terceira raiz, ó, y 3 linhas aqui, 1 menos raiz quadrada de 5 sobre 2. Bom, gente, nesse caso aqui, verifiquem a seguinte condição. Eu não posso calcular o valor, no caso de x, para y0, porque eu não posso, de modo algum, encontrar um valor como no caso aqui, ó. Vejam, se eu disse que 2 elevado a x é igual a y, então o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, 2 elevado a x igual a quem? A zero, né? Porque y é zero. Opa, peraí. O zero não pode servir de base 2, porque aqui é uma equação exponencial, então zero não serve. Então a primeira raiz y0 não serve, pessoal. E vamos logo para a terceira raiz, né? Porque y menos 5 sobre 2, né? Eu poderia fazer duas soluções. Agora, a solução possível nessas condições aqui, de fato, é exatamente o y igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2, né? Bom, considerando então a nossa raiz da equação de segundo grau, né? Então eu tenho 2 elevado a x igual a quem? 1 mais a raiz quadrada de 5 sobre 2. Opa! E Josemar, o que foi que deu aí? Pessoal, como é um desafio,
O que foi que eu verifiquei? Que aqui eu tenho uma equação exponencial e eu tenho valores aqui, ó, numéricos, então usando também o radical. E nesse caso, uma equação exponencial que vai tornar-se uma equação logarítmica. Que é isso, que o valor que nós queremos, o desconhecido, é x. E aí, o que fazer? Nesse caso, pela definição de logaritmo, eu tenho que aplicar o logaritmo dos dois membros. Então vai ficar log de quem? De 2 elevado a x igual a quem? A log de quem? De 1 mais a raiz quadrada de 5 sobre 2, pessoal. Sobre 2. E necessariamente, o que temos que fazer? Lembrando das propriedades do logaritmo. Se eu tenho logaritmo de uma potência, né, de uma base elevada a um expoente, então o que eu vou ter como resultado? Olha, o expoente vezes o logaritmo, ó, no caso x vezes log de 2. E agora? Aqui nós vamos ter, né? E pessoal, logaritmo do quociente, como é que nós vamos fazer, né? Propriedade da divisão. Então eu tenho log de quem mesmo? De 1 mais raiz quadrada de 5. Só dando uma arrumadinha aqui. Menos quem? Vejam, se é por propriedade do quociente. Nesse caso, aí, lógico, se eu vou ter log, né, de 1 mais raiz de 5, e aí menos log, né, de 2. Menos log de 2. Bom, terminamos a questão? Não terminamos, porque nós queremos, né, saber quem é o valor de x. Então, quem é x? X vai ser log, aí você repete, log de 1 mais a raiz quadrada de 5 menos log de 2, tudo isso dividido por quem? Por log de 2. Viram, gente? Uma questão linda, 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 linda. Então, mais uma vez, eu resolvi o desafio. Estou compartilhando com vocês, né? Bom, vamos aproximar um pouquinho mais aqui para vermos o processo, né, de resolução. Vejam, olha que coisa linda, pessoal. Então nós temos aí a equação, então foi feito o desenvolvimento. Vejam que aqui, olha, nós temos, né, fizemos, né, a substituição. Aqui, processo de resolução, que nós temos a primeira raiz, né? Primeira raiz, ó, y 0, depois y quadrado menos y menos 1 igual a 0. Então, aí nesse caso, fechando com essa maravilha aí, pessoal, olha aí, ó. Ok? Então, voltando para cá, é isso, até a próxima, compartilhem e de qualquer forma, desculpem por qualquer erro, qualquer problema aí, mas estamos caminhando. É isso, pessoal, até a próxima. Obrigado por vocês participarem, né? E me seguir esse novo professor aqui que está em processo de evolução, mas nós estamos chegando lá.